Seguindo o tema da série de mensagens deste mês, Comunhão que Edifica, hoje quero enfatizar a importância da comunhão nos variados ministérios da igreja. Como enfatizamos até aqui, comunhão cristã significa relacionamentos fundamentados no amor fraternal em Cristo Jesus. Comunhão é fruto da unidade que tem como base o amor do Pai, a graça do Filho e a manifestação do Espírito Santo. A principal afirmação da comunhão cristã está na celebração e na nossa participação na ceia do Senhor, a qual ocorre no momento do culto comunitário. Outra importante vivência da nossa comunhão em Cristo. E além da ceia do Senhor e do culto comunitário oferecido a Deus, outra forma importante de viver e cultivar a comunhão como cristãos, como irmãos e irmãs na fé, se dá pelos ministérios da igreja. Quando o conselho me convidou para ser pastor titular aqui, foi-me pedido um plano de ação para principalmente este primeiro ano da minha titularidade como pastor aqui. Neste plano de ação, eu coloquei como objetivo principal da equipe pastoral o fortalecimento dos ministérios da igreja. E duas principais razões para este objetivo. A primeira razão, saímos da pandemia que por um bom tempo nos trancou em nossas casas e ficamos distantes uns dos outros. A nossa comunhão era de modo virtual, cada um na sua casa, cada um isolado, embora em comunhão de forma virtual uns com os outros. E a segunda razão é que os ministérios são oportunidades para a comunhão, para conhecermos e servirmos uns aos outros. Os ministérios são ambientes de encontros e ações, são caminhos que Deus nos apresenta a fim de sermos edificados por meio dos relacionamentos com irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Mas antes de falarmos dos ministérios desta igreja, voltemos ao texto da palavra de Deus, que muito tem a nos ensinar sobre este assunto. O texto de 1 Coríntios 12 inicia com o desejo do apóstolo Paulo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ser ignorante em relação aos dons espirituais significa desvirtuar o fim, significa não atingir o alvo, o objetivo correto dos dons que são concedidos pelo Espírito à igreja. E qual é este objetivo? O 7º versículo do texto lido nos responde: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Não atingir o fim proveitoso significa viver na ignorância em relação aos dons. Isto é o que o apóstolo Paulo quer evitar e corrigir na igreja de Corinto. E a igreja em Corinto tinha muitos problemas. Dentre eles, o fato de ser uma igreja dividida. Ela era composta por grupos sectários, grupos intolerantes. E isto resultava numa grande fonte de conflitos entre irmãos e irmãs na fé. Um queria ser mais importante do que os outros. Um queria mandar mais do que os outros. Um queria ter mais razão, ser mais espiritual do que os demais. E isto configurava uma igreja marcada pela desunião, pelos desentendimentos e pela competição entre os que dela participavam.
E é por isto que o apóstolo Paulo inicia a sua carta com a seguinte exortação a esta igreja: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios, no capítulo 1, o 10º versículo. Nos capítulos 12, 13 e 14 desta carta, o apóstolo Paulo tenta corrigir o pensamento e o comportamento da igreja de Corinto no que se refere ao exercício dos dons espirituais. Dons significam manifestação do Espírito Santo. Os dons são frutos da graça de Deus. Por meio deles, somos capacitados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Significam que podemos servir ao próximo não porque nós somos bons, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, nos motiva, nos chama, nos vocaciona e nos capacita para o exercício do dom que nós recebemos do Espírito na igreja. 2 aspectos importantes sobre os dons espirituais. Primeiro, que são dons do Espírito, não nós. Nós não temos a posse desses dons, mas eles são concedidos pelo Espírito Santo de Deus, e isto não vem de nós. O segundo aspecto, os dons são pessoais. Eles são dados a mim e a você, e todos nós recebemos e devemos corresponder com os dons que são dados a nós pelo Espírito Santo de Deus. E como consequência dos dons espirituais, surgem os ministérios na igreja. Ministérios são formas de ser e viver a igreja de Cristo Jesus. Igreja esta motivada e fortalecida pela manifestação, pela presença, pela força que o Espírito Santo concede a todos nós. Ministério significa servir. Ministério significa servir o nosso irmão, a nossa irmã, as pessoas que estão ao nosso redor e que, de alguma forma, direto ou indiretamente, estão em contato ou então nos arredores da igreja. Assim, os dons espirituais são dados para que existam ministérios na igreja, que existam serviços, essa disposição em servir uns aos outros, a fim de que a igreja seja edificada, a igreja seja fortalecida e seja também fiel ao chamado de Deus. No que se refere à primeira igreja, a esta igreja, somos e estamos organizados em redes e ministérios. Temos vários ministérios cujo propósito é servir uns aos outros. Ministérios que visam um fim proveitoso de todos. Ministérios que edificam a igreja. E esses ministérios estão organizados tanto por faixas etárias, como também por afinidades. Podemos destacar aqui o Ministério das Crianças, por exemplo. Aliás, um ministério muito bem organizado e eficiente no que diz respeito à comunhão e ao ensino da palavra de Deus às crianças. Creio que os pais que estão presentes e que levam o seu filho, a sua filha, até o primeiro andar, onde está o Ministério das Crianças, comprovam a organização, a eficiência, a qualidade, o cuidado, o apreço das professoras, os professores que ali estão para ensinar as crianças. Temos também o Ministério dos Adolescentes, que está retomando suas atividades. Ontem mesmo tivemos o Teens Catedral, conforme destacado pelo reverendo Lucas. E eu chamo a atenção dos pais e mães para que nos ajudem nesta retomada no Ministério dos Adolescentes, incentivem a participação do seu filho, da sua filha nesse ministério. Aqui na primeira igreja nós também temos o Ministério dos Jovens, dos casais, o Ministério das Mulheres, também retomando as suas atividades. Há também o Ministério dos Amigos, ministério este muito animado, voltado para as pessoas solteiras, viúvas, divorciadas.
temos o Ministério da Ação Social e Diaconia, que tanto trabalha no sentido de servir as pessoas da igreja e servir pessoas que não são da igreja e que se encontram numa situação de carência, de necessidade, que estão em vulnerabilidade. É o ministério que nos motiva a olhar para fora da igreja e a fazer o bem a quem precisa, tão somente tendo como critério a graça de Deus em nossa vida. Estamos organizando o Ministério do Acolhimento, ministério este voltado para receber bem os nossos visitantes. Em relação à oração, muito bem organizado e dinâmico, é o Ministério das Mães em Oração. Que ministério animado, que ministério gostoso de participar. Quando tenho oportunidade, sempre aos primeiros domingos, passo ali na capela para saudar as mães e fico surpreso ao ver a alegria, a disposição, a comunhão e as mães voltadas para orar em favor da família, em favor dos filhos e das filhas. No entanto, precisamos ampliar o ministério da oração no âmbito da igreja e envolver toda a igreja neste ministério, pois a oração é essencial na vida da igreja. Temos também aqui o Ministério da Música, em que cantores, cantoras e músicos estão voltados para o louvor e adoração a Deus. Faço referência a todos esses ministérios por dois motivos. Primeiro, você tem lugar em pelo menos em um deles. Pode até ser que o seu lugar seja em mais de um, mas pelo menos em um, o seu lugar está reservado. Deus nos chama para participar. Ser igreja significa viver em comunhão, significa receber o chamado, o dom, o talento que Deus nos dá para colocarmos a serviço dos nossos irmãos e irmãs, a fim de que a igreja seja edificada. E você tem lugar nos ministérios desta igreja, naquilo que Deus colocar em seu coração. E isto não é porque eu quero ou porque alguém exige isso de você, ou você é obrigado a participar deste ministério, mas por causa do dom do Espírito Santo, do chamado de Deus à sua vida. Este é o primeiro motivo, o seu lugar, a sua participação, o seu envolvimento, porque ministério é lugar de comunhão, é lugar de edificação. E o segundo motivo pelo qual faço referência aos ministérios desta igreja, é porque eles são lugares, são ambientes de comunhão, de servir uns aos outros. E o objetivo dos ministérios é um fim proveitoso para a sua vida, um fim proveitoso para a vida de tantas outras pessoas que são alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, estando na igreja ou estando fora da igreja. Ao lermos o 4º, 5º e o 6º versículos de 1 Coríntios 12, aprendemos duas coisas importantes sobre a comunhão que edifica por meio dos dons espirituais e por meio dos ministérios na igreja. A primeira coisa importante que aprendemos, nos ministérios, a comunhão que edifica gera unidade em meio à diversidade. Preste atenção nas palavras diverso e diversidade, e também na palavra mesmo dos versículos mencionados. O apóstolo Paulo assim escreve: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A igreja é formada por pessoas diferentes. Cada pessoa na igreja tem a sua história, as suas características pessoais, suas preferências. Cada pessoa tem a sua formação. Vimos de famílias diferentes, com descendência e cultura diferentes, e tantas outras coisas que nos distinguem umas das outras, que estabelece a nossa singularidade, a nossa particularidade enquanto ser humano. Da mesma forma,
os dons são diversos. Os dons são diversos, há diversidade nos serviços e nas realizações, mas em meio a todas as nossas diferenças, as nossas particularidades, os dons espirituais nos une enquanto família da fé, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do nosso Senhor. E é na unidade do Espírito que nós somos fortalecidos. É na unidade dos dons espirituais que servimos por meio dos ministérios. É na unidade do Espírito que a comunhão que edifica se torna realidade na minha vida e também na sua vida. A igreja não é lugar da igualdade, mas da unidade em meio à diversidade. Nosso paradigma principal da unidade em meio à diversidade está na concepção trinitária de Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. No entanto, eles são um único Deus, três pessoas em uma substância. É a unidade na diversidade do próprio Deus que faz com que sejamos também unidos em meio às nossas diferenças. A segunda lição que aprendemos dos versículos 4, 5 e 6 de 1 Coríntios 12 é: nos ministérios, a comunhão que edifica derruba muros e constrói pontes. A comunhão que edifica, na unidade concedida pelos dons do Espírito, derruba muros e estabelece pontes. Como já enfatizado, os dons espirituais têm como objetivo um fim proveitoso. Participar de um ministério, servir a Deus ou ao próximo na igreja, deve nos dar a sensação de alegria, deve gerar em nós o sentimento de que valeu a pena fazer o que eu fiz, valeu a pena participar desse ministério, desta atividade, deste encontro. Devemos ficar contentes e satisfeitos por realizarmos aquilo que foi feito, sabedores de que, em primeiro lugar, é obra de Deus. Essa alegria, essa satisfação vem de Deus, porque no corpo de Cristo nós nos tornamos úteis, somos abençoados e abençoamos também a quem precisa. Como pessoas, nós somos especialistas em levantar muros. Somos especialistas em levantar muros que nos afastam, muros que separam, muros que classificam, muros que nos dividem. A igreja em Corinto era uma igreja especialista em levantar muros, onde uns se consideravam melhores do que os outros, uns se consideravam mais espirituais do que os outros, mas quando nós vivemos com o foco no objetivo dos dons do Espírito Santo, que é o fim proveitoso, esses muros são destruídos. Esta é a obra do Espírito Santo em nossa vida. Os dons espirituais e os ministérios na igreja servem para nos aproximar uns aos outros, servem para derrubar muros que são levantados no sentido de impedir a comunhão, a amizade e o desfrute da graça de Deus em nossa vida. Os dons e os ministérios na igreja servem para criar pontes, para nos aproximar, para fortalecer vínculos fundamentados no amor fraternal de Cristo Jesus. Toda vez que derrubamos muros e construímos pontes, nos identificamos com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 16, diante do muro que separava judeus e gentios, o mesmo apóstolo Paulo escreveu: porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede, o muro da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por meio do dom do Espírito Santo, do talento que você tem colocado à disposição nessa igreja, você está criando pontes ou levantando muros? Você está em correspondência com o dom do Espírito Santo dado a você, cujo objetivo é o fim proveitoso, ou, como ocorria na igreja de Corinto, os dons serviam para a competição, para a inimizade, para a concorrência, para que um se sentisse melhor do que o outro. Os dons espirituais nos levam a um fim proveitoso. E só tem um jeito de você vivenciar e comprovar isto, este fim proveitoso: servindo com o dom que o Espírito Santo te dá. Servindo a partir do chamado de Deus em sua vida nesta igreja. Ou seja, o único caminho é você participar do ministério na igreja, procurando servir com o dom que o Espírito Santo tem dado a você. Ore nesse sentido, esteja atento para o que Deus coloca em seu coração, esteja atento também para o movimento do Espírito Santo em sua vida e desfrute, seja útil no que diz respeito ao fim proveitoso dos dons espirituais. Que Deus possa abençoar ricamente a todos nós e abençoar também esta igreja. Amém.